Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver uma questão que caiu na OBMEP nível 2 de 8º e 9º anos do ensino fundamental, tá? Na primeira fase. Então, a questão diz o seguinte, ó. Uma prova é formada por 45 questões de múltipla escolha. Cada resposta correta vale 1 ponto e, para cada resposta errada, desconta-se 0,25 ponto. Questões não respondidas não são pontuadas. Um estudante obteve 28 pontos nesta prova. Qual é o número máximo de questões que ele pode ter acertado? Temos aí as opções, tá? Letra A, 28, letra B, 29, letra C, 30, D, 31 e letra E, 32. Então, nós temos a seguinte situação. Foi feita uma prova, essa prova consta de 45 questões, vai ser acrescentado 1 ponto em cada questão correta e vai ser descontado 0,25 ponto em cada questão que ele errar. O lembrete aqui é que as questões não respondidas, elas não vão ser pontuadas, tá? Não vai perder ponto, mas também não vai ganhar ponto. Então vamos à resolução. Para resolver esta questão, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pensar num sistema onde eu tenho que o número de questões certas somado com o número de questões erradas é igual a 45. Neste ponto, você deve estar perguntando, e as questões em branco? As questões em branco não serão pontuadas, tá? Eu sei que o total de acertos mais o total de erros vai dar 45. Só que com um detalhe, nós vamos lembrar que o total de questões branca vai estar incluída aqui no número de questões erradas. Eu vou considerar as questões erradas e as em branco como sendo questões erradas. Depois nós vamos tirar essa diferença. Eu vou explicar como, tá? Mas a princípio eu vou considerar que o número de questões certas mais o número de questões erradas é 45. E eu posso informar também que a cada questão certa eu vou subtrair 0,25 pontos da questão errada, tá? Isso vai totalizar, segundo o problema aí, ó, 28 pontos, ó. Um estudante obteve 28 pontos nesta prova. Então, o número de questões corretas, que eu vou multiplicar por 1, e vou subtrair 0,25 de cada questão errada, eu vou totalizar 28 pontos. Então, reescrevendo aqui, nós temos que as questões corretas mais as questões erradas vai dar 45 questões. Agora, para facilitar esta conta aqui, ó, para tirar esse 0,25 daqui, eu vou multiplicar toda esta equação aqui, ó, esta equação, eu vou multiplicar por 4. Isto porque eu sei que 0,25, imagine aí como se fosse uma moeda de 25 centavos. 4 moedas de 25 centavos daria R$1. Então, para facilitar, eu vou multiplicar todos os termos desta equação por 4. Assim sendo, nós vamos obter, ó, 4 vezes C é 4C menos 0,25 vezes 4, já sabemos que é igual a 1. Então, vai dar 1E. Isso vai ser igual a 28 multiplicado por 4. Já fizemos a conta, dá 112. Bom, então nós temos aqui um sistema que eu vou escrever 4C menos E, que é igual a 112, e C mais E é igual a 45. Igual a 45. Bom, nós sabemos que isso aqui é um sistema, vamos usar o método da adição. Eu vou escrever a primeira equação em cima e vou subtrair da equação de baixo aqui, ó, C
mais E, eu sei que vai dar 45. Então, resolvendo esse sistema, ó, nós temos aí, ó, 4C mais 1C, nós sabemos que isso vai dar 5C. Menos E mais E, cancela, e 112 somado com 45 vai dar 157. Bom, para encontrar o valor das questões corretas, eu vou pegar o 157 e vou dividir por 5. Bom, nesse ponto aqui eu vou pensar o seguinte, ó. 157 não é múltiplo de 5, tá? As questões corretas, ela vai ser um número inteiro. Então, eu vou pegar um número menor que 157, que seja múltiplo de 5. Esse número é o número 155. Um múltiplo de 5, ele termina em 0 ou em 5. Isso já aprendemos no fundamental, tá? E vou dividir por 5. Observe que, na realidade, eu teria que dividir 157 por 5. Eu estou dividindo um número menor que 157, que é 155, por 5. Aí nós encontramos nesta operação 31. Então, este aqui vai ser o provável número de questões que ele acertou aqui, ó. Qual é o número máximo de questões que ele pode ter acertado? O número máximo de questões que ele pode ter acertado foi 31. Por quê? Vamos fazer aqui um esquema. Observe. Cada questão errada, nós vamos entender que foi descontado 0,25 pontos. 0,25, em fração, nós sabemos que representa 1/4, tá? 1 dividido por 4 dá 0,25. Como ele acertou as questões, 31 questões, ele deveria ter obtido 31 pontos, tá? Na avaliação, porque cada resposta correta vale 1 ponto. Então, se eu disse lá para vocês que ele acertou 31 questões, ele teria que ter acertado 31 pontos, que cada questão correta vale 1 ponto. Só que foram descontadas as questões erradas aí, tá? Então, ele obteve, na realidade, qual foi o total de pontos que ele obteve? 28 pontos. Se ele obteve 28 pontos, 31 pontos seria aqui, ó, 31 pontos, tá passando 28, 29, 30, 31. Estão passando aí, ó, 3 pontos do total, tá? Tá passando 3 pontos dos 28. Tá? Ele fez 28 pontos, está passando 3 pontos. Então vamos explicar esses 3 pontos. Como ele acertou 31 questões, então ele deve ter errado 14. Por quê? 31 somado com 14 vai dar as 45 questões que compõem esta prova. Agora, explicando aqui para vocês, na realidade ele não errou as 14, porque cada questão errada é descontado 1/4, tá? E 14 não é múltiplo de 4. Então vou pegar um número menor que 14, no caso 12, que é múltiplo de 4, e vou dividir por 4. Aí eu vou achar 3, tá? Então eu posso dizer que ele errou aqui no caso, ó, 12 questões, ele errou essas 12 questões, não 14. Então ele errou 12 questões, como ele errou 12 questões, ele deixou 2 em branco, porque o total dá 14, tá? Total dá 14, tá? Por isso que eu incluí aqui, ó, considerei o número de questões erradas, as questões em branco. Então são 12 questões erradas e 2 questões em branco. Escreva aqui, ó, 12, ele errou 12 questões e deixou 2 questões em branco. Em branco foram 2 questões. 12 com 2 dá 14. Observe que se dos 31 aqui, ó, eu tirar esses 3 pontos, tá?
Como ele errou 12 questões, eu vou dividir 12 por 4 para achar o total de pontos que eu devo descontar aqui dos 31, tá? Do 31 eu vou descontar 3 pontos, ficando com 28 pontos. Isso aqui são 28 pontos. Então, na realidade, o número máximo de questões que ele pode ter acertado é 31. Tá aí a solução, espero que você tenha entendido. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar um joinha. Até a próxima aula.